Olá pessoal, seja bem-vindo. Eu estou no quarto vídeo do tema O Homem que se tornou homossexual. Vocês que não assistiram, tenho 3 vídeos que dá sequência dessa história. Inclusive, se vocês verem esse vídeo aqui, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Talvez entendam, mas eu faço questão, gostaria que vocês vissem os outros vídeos para vocês entenderem esse momento. Você que tá aí, que acabou de ver o vídeo anterior, o homem que se tornou homossexual com 29 anos. No momento agora, eu tô na parte que ele tinha 22 anos. Onde o trator... A situação é como se um trator tivesse caído na minha cabeça. Desculpem, me desculpem. Me desculpem. Eu vou me controlar e vou falar o que é esse trator. Me desculpem. Pois é. Do nada. Foi no ano 2000. Eu comecei a sentir coisas que um ser humano normal acharia estranho. Eu comecei a ter uma perspicácia com as coisas, uma dinâmica de leitura bem rápida. Parecia um The Flash na minha mente, para entender, para decifrar o que as pessoas falavam. Eu era ligeiro e acabava assim, falando sem pensar, tipo, vamos supor você vai visitar alguém. Eu vou contar uma situação real, e se as pessoas que viram essa cena estiverem assistindo esse vídeo, elas vão entender porque elas vão saber que é delas que eu estou falando. Imagina vocês irem na casa de uma família que vocês amam demais, você respeita, você tem carinho, são seus amigos, te convida para você almoçar na casa dela com outro amigo, outras pessoas importantes para eles. Eu era uma delas. Elas percebem que você tá comunicativo e tal, mas não é tão assim anormal, né? Porque foi o início. Aí vai você. Tá bom, Paulinho? Tá bom? Foi boa o abacaxi? Eu falei, tá muito azedo. Besteira? Não é. É a pessoa. Elas não tinham comida ainda, eles começaram a incluir pra tipo. A gente tem que comer também, senão ele vai achar que a gente tá dando pra ele o azedo. Mas qual é o fato que eu quero explicar? Quando a gente. Se não fosse o trator que caiu na minha cabeça, o que eu faria? Ah, tá bom, eu seria educado. Não que se eu falasse também não seria educado, mas isso não era de mim. Então aí começou. Né? Tipo, a gente se resguarda quando a gente. Tem nem tudo que a gente pensa a gente fala. Eu tava assim. Tudo que eu via com as pessoas, eu saía metralhando com
com sinceridade, né? Mas com dureza, e eu acredito que eu magoei muita gente. Só que foi agravando isso. Eu comecei lá, depois das minhas responsabilidades religiosas, espirituais, eu comecei a, quando eu chegava em casa, ouvir música, e cada rádio que eu colocava parecia que estavam falando diretamente comigo. Parecia que estavam conversando, me desafiando, então me elogiando. E eu lembro que teve um dia que eu chamei, inclusive, essa menina que me amou, minha grande amiga, que veio pra casa dela, porque eu confiava nela. E falei, eu preciso que você venha aqui, que eu queria que você me acompanhasse. Porque na minha cabeça, um dos lugares que o pessoal da rádio falava comigo era um local lá próximo da vizinhança. E eu chamei ela, ela veio. Eu levei ela lá no local, ela foi comigo, já a minha família já estava no extremo a minha condição. E ela foi comigo até esse local. Só que antes desse dia que aconteceu isso, já tinha acontecido outras coisas. Eu via vozes, tipo pessoas me aclamando. Ou seja, resumindo, eu cheguei a um ponto de acreditar, ter convicção que eu era Jesus Cristo. Pois é, eu tinha essa convicção. Tipo, se eu fosse um estudioso da vida de Napoleão Bonaparte, nesse momento eu acharia que eu fosse ele. Se eu fosse estudioso do faraó, nesse momento seria faraó. Então, independente, como eu era estudioso na religião onde... Não vou falar o nome da religião, mas o Deus para mim era Jeová, então vocês já vão saber qual é a religião. E Jesus era filho de Jeová, uma pessoa distinta. Então, dentro de que estava acontecendo comigo, o mais próximo do anormal que eu poderia ser era Jesus, porque eu não poderia ser o Deus. E Jesus, pelo menos, era abaixo de Deus, ele veio à Terra. E foi por etapa. Antes eu pensei outras coisas, até chegar que eu era Jesus. Só que eu guardei isso só pra mim, não falava pra ninguém, não fazia escândalo que eu era. Mas pra mim eu sabia que eu era. Voltando na menina, nesse dia, aliás, ainda antes de chamar a menina, eu lembro que uma ocasião, depois desses sentimentos, dessas andanças no dia a dia que eu tava desse jeito, teve um dia que eu lembro, não, foi depois que eu chamei ela. Nós fomos pra esse local, como eu mencionei, né? Tipo, eu tava ouvindo música, as rádios, trocava de rádio. E eu achava, acreditava que estavam falando comigo, conversando comigo. E achei que na vizinhança, que teria algum dessas pessoas que falavam comigo, eu liguei pra ela, foi comigo lá. Ela foi até certo ponto e ela desistiu, voltou pra trás. Minha família já tinha chegado no máximo que eles podiam ter detectado que eu tava com problema. E ela foi embora. E por incrível que pareça, eu fui numa boate onde meu irmão dançava direto. Tava vazia, era de dia, e tava com a porta aberta justo nesse dia, para alimentar a minha cabeça doida. E o que eu fiz? Eu entrei lá, na boate aberta, eu acho que é Revolution. Ou Revolution. Meu irmão depois pode confirmar comigo, é Revolution. Tava aberta porque tava recebendo bebidas.
Aí eu entrei, ninguém me impediu de entrar. Aí isso alimentou, né? Porque eu queria ir lá e eu já cheguei conseguindo entrar sem ser barrado. Pior, quando eu cheguei lá, o cara que tava entregando as bebidas foi perguntar pra mim onde põe. Aí eu falei, ali. E o cara entregou. E o dono não apareceu, ou sei lá onde ele tava. Depois eu saí de lá, fui em um determinado lugar, que talvez eu faça um vídeo futuro falando desse detalhe, porque o que eu tô contando aqui é sobre o tema, o homem que se tornou homossexual. E esse detalhe que eu acho interessante, eu vou fazer um tópico de vídeo só com esse ponto da doença, porque é bem complexo também, e é algo que me marca até hoje, mas eu evito pensar. Então, saindo lá dessa boate, em pleno dia, que eu achei que era minha, achando que era Jesus, que tudo era meu, né? Fui nesse tal lugar, voltei e fiquei no ponto de ônibus esperando que tal coisa acontecesse. Eu acreditava que Deus viria na Terra para falar comigo, conversar comigo alguma coisa. E eu fiquei esperando e nada. Quando chega, minha irmã disse, né, hoje tem coisas que aconteceram lá que eu sei porque me falaram. Minha irmã disse que desceu na avenida com um amigo, na garupa da moto, depois subiu a pé como se ela tivesse vindo de algum lugar. Aí ela ficou lá do meu lado, Paulo, vamos pra casa, Paulo, eu não queria ir. Daqui a pouco começou um monte de irmão da religião vir para conversar comigo, né? E eu comecei a ficar assustado, porque eles queriam me ajudar, mas eles não sabiam como. Eu, por outro lado, não entendia porque todo mundo que queria que eu fosse embora para casa. Um detalhe que eu não contei é que entre uma das coisas que estranha que acontecia comigo antes desse momento, eu sentia toques. Teve um dia que eu dormi, eu gozei sem ter masturbado. Eu sentia toques anal, toques no meu pênis. Eu gozei. Eu senti uma noite tendo relação com homens e mulheres, sem me tocar. E nesse episódio do ponto de ônibus, todos esses homens, quando eu olhava para eles, eu sentia um cutucão. Mexia comigo. Aquilo me revoltava. Aí eu saí do ponto de ônibus e voltei pra frente da boate. E esses irmãos foram lá. Aí chegou uma irmã, que foi a única que eu quis ouvir. Nem minha irmã eu ouvi. Ela falou, Paulo, vamos pra minha casa, lá a gente conversa. Bom, pois é, pessoal. Essa é uma história que eu vou deixar para um outro assunto. É um pouco. Depois disso eu fui internado. Aconteceu um monte de coisa até eu ser internado. E o diagnóstico da minha doença foi surto psicótico agudo. Eu fiquei um mês como louco, no meio de loucos, tomando 1 milhão de psicotrópicos. Depois 2 anos, aliás, depois de um mês eu saí da internação recuperado da minha consciência, já não tinha convicção que eu era Jesus. E foram 2 anos de depressão, onde eu fiquei 2 anos na cama, perdi tudo, não trabalhei, perdi assim, a minha condição na religião, porque eu tava estagnado, né? Então, minha vida ficou parada por 2 anos. Então esse trator esmagou e marcou muito a minha vida. Então, esse é um pouquinho mais de mim. Nessa época das minhas loucuras, eu cheguei a falar pra minha família algumas coisas, tipo que eu sentia atração por homem, mas eles achavam que era porque eu estava louco, né, surtado. Mas no próximo vídeo eu vou explicar mais. Espero vocês lá e que esperem eu terminar para entender melhor minha história.